Oi, eu sou a Júlia e seja bem-vindo a Budapeste! Budapeste é a capital da Hungria, no leste europeu. É uma das capitais mais baratas da Europa para viajar e uma das mais lindas. A cidade é grande, com uma arquitetura ampla, avenidas largas, prédios largos e tem uma atmosfera bem romântica de um jeito moderno. Nesse vídeo eu quero te mostrar como foi a minha viagem para Budapeste e te dar as melhores dicas para quando você for conhecer também. Vem comigo? E já se inscreve aqui no canal para não perder os próximos destinos de viagem. A primeira coisa que você tem que saber sobre Budapeste é que está fora da zona do euro. A Hungria tem uma moeda própria, o florim húngaro. E hoje um euro está valendo mais ou menos 320 florins. Mas você não precisa se apavorar, tem várias casas de câmbio pela cidade e não cometa o erro de trocar no aeroporto. Se você chegar tarde, não se preocupe porque vão ter casas de câmbio aberto e tem alguns restaurantes que aceitam euros. Só a cotação não vai ser a melhor, mas qualquer cotação vai ser melhor do que a do aeroporto, acredita em mim. Eu cheguei aqui para garantir, eu troquei 20 euros no aeroporto por florins húngaros, troquei por 1 euro dando 250 florins húngaros. E em qualquer casa de câmbio aqui tá pelo menos 300 e poucos, 310, 320. O ônibus para chegar até o centro da cidade custa 900 florins, ou seja, uns 3 euros. Uma das coisas que faz Budapeste ser tão barata é o fato de a moeda ser o florim e não o euro. Esse é um daqueles casos em que é melhor trocar o seu dinheiro depois que chegar no país. Se você quer mais dicas sobre câmbio, dá uma olhada no meu vídeo de dicas de câmbio no leste europeu. Budapeste é uma cidade bem barata e você consegue se hospedar em um hotel 3 estrelas por cerca de 12 mil florins, ou uns 40 euros. Os hostels ficam em volta dos 15 euros. Uma cerveja custa 1,5 euro e uma refeição em um restaurante ok varia de 4 a 9 euros. O McDonald's fica em volta disso também. Budapeste é a junção de duas cidades antigas, Buda e Peste. A separação ainda se mantém na prática, porque o que separa as partes é o rio Danúbio. O lado de Buda é onde tem o castelo, o bastião dos pescadores e uma área mais residencial e mais nobre. Do lado de Peste fica a maior parte da cidade, o parlamento e a parte mais comercial. Peste também é mais plana e mais movimentada, por isso eu recomendo se hospedar desse lado. Vamos conhecer os pontos turísticos da cidade? Basílica de Sant Stefan é a maior basílica da Hungria, o maior edifício religioso da Hungria e uma dos maiores da Europa. Ela é, teoricamente de graça, mas tem que fazer uma doação meio involuntária, assim, de 200 florins ou 1 euro. 200 florins é mais barato para pagar do que se você pagar 1 euro, porque 1 euro tá valendo 300 florins. E tem que tapar os ombros se você tiver com uma roupa muito decotada. E fica bem no centro da cidade, pertinho de tudo, pertinho da roda gigante do Budapest Eye. E tem muitos cafés muito gostosos. Budapeste é uma cidade muito de cafés na rua, é muito plano aqui a parte de Peste, né? Então tem vários cafezinhos e ai, tá calor e tá uma delícia. A Basílica de Sant Stefan foi construída entre 1851 e 1905 e tem o formato de uma cruz grega. Aqui dentro cabem até 8.500 pessoas. Ela se chama Basílica de Sant Stefan porque dentro dela tem uma relíquia bem peculiar. É a mão direita mumificada de Sant Stefan, que foi o primeiro rei da Hungria lá no século XI. O interior da igreja é impressionante. Essa cúpula tem 96 metros, a mesma altura do Parlamento de Budapeste. Esses são os 2 pontos mais altos da cidade. É a maior da Europa e a segunda maior do mundo. Ela serviu como refúgio dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Aqui dentro, no pátio interno, fica um monumento em homenagem aos judeus que foram assassinados nessa região.
Os judeus húngaros foram a última grande comunidade judaica a ser deportada para a solução final de Hitler. A Hungria foi extremamente afetada pela Segunda Guerra Mundial e também pela Guerra Fria, como a gente vai ver daqui a pouco. Budapeste foi uma das capitais mais atingidas pela Segunda Guerra Mundial. 75% da paisagem foi destruída pelas bombas. Infelizmente, boa parte disso que a gente vê hoje foi reconstruído. A Hungria passou por uma história muito pesada durante o século XX. Primeiro sob o domínio dos nazistas e depois da União Soviética. Mais de 600 mil judeus húngaros morreram na Segunda Guerra Mundial em campos de concentração. Um dos lugares que conta aqui em Budapeste um pouco dessa história do século XX da Hungria é a Casa do Terror. Ela foi sede para o Partido Nazista durante a Segunda Guerra Mundial e depois para o Partido Comunista durante a Guerra Fria. Esse é, sem sombra de dúvidas, o museu mais pesado que eu já visitei. Mas se você gosta de história e tem estômago para isso, vale a pena a visita. A Casa do Terror fica na Avenida Andrássy e a visita pode ser bem aterrorizante, porque ela é feita para impressionar. A visita ao museu acontece em formato de circuito, onde você vai percorrendo as salas e lendo sobre as coisas que aconteceram aqui durante a Segunda Guerra e a Guerra Fria. Tem depoimentos em vídeos, objetos e coisas para ler. Eu só recomendo para quem entende bem inglês, porque precisa para conseguir entender a visita. Existe uma discussão entre os historiadores sobre esse museu, porque nesse circuito se apresenta muito mais fatos sobre a dominação socialista pela União Soviética do que pelo nazismo. O museu é bem pesado e o momento que mais me impressionou foi quando mudamos de andar. Você entra num elevador fechado com várias pessoas e ele anda bem devagarinho, enquanto roda um vídeo com um homem dando um depoimento sobre como ele era o médico responsável por garantir que as pessoas que estavam sendo torturadas não morressem durante a tortura. E você acaba esse circuito de visita nas masmorras onde aconteciam essas torturas. Pertinho do Parlamento de Budapeste, que está ali atrás, que fica o Memorial dos Sapatos à beira do Danúbio. É uma homenagem aos judeus que foram jogados aqui no Rio durante a Segunda Guerra Mundial. São sapatos de bronze esculpidos que ficam na beira do rio, porque antes de serem executados, os judeus eram obrigados a deixar os seus sapatos, que eram o seu bem de maior valor. O Parlamento de Budapeste é o segundo maior parlamento da Europa e o maior edifício da Hungria. O prédio é maravilhoso, ele fica na beira do rio Danúbio e praticamente implora para ser fotografado de todos os ângulos possíveis. Nesse prédio trabalham milhares de pessoas do governo húngaro. Para visitar o interior do parlamento, você precisa comprar uma visita guiada com alguma antecedência. Eu vou colocar o link na descrição do vídeo para você comprar os ingressos. Eles custam mais ou menos 17 euros para quem não é residente da União Europeia. A gente está aqui perto da roda gigante, tem uma pracinha, um parquezinho com um laguinho, as pessoas estão com o pé na água, eu acho maravilhoso, fazendo piqueniques. Eu quero também. Agora vamos conhecer um pouco das comidas típicas da Hungria, que você tem que experimentar em uma visita a Budapeste. Primeiro, o langos, que é uma massa frita com top. O tradicional é com sour cream e queijo, que foi o que eu comi aqui, e eu gostei bastante.
Se você quiser saber onde comer, eu sempre deixo marcados os restaurantes no meu mapa mundi personalizado, que tem aqui na legenda do vídeo. Um dos restaurantes tradicionais mais conhecidos aqui em Budapeste é o Friss Papa, que serve refeições bem tradicionais e que talvez não sejam muito bonitas, mas eu achei gostosas. Eu comi o queijo frito empanado e o goulash com batatas fritas. Essa é uma refeição que você encontra em vários países do leste europeu. Quando você for visitar o Bastião dos Pescadores, não deixe de experimentar o cream cake, nessa confeitaria que eu deixei marcada na tela, e que eu não sei pronunciar o nome. Até agora, tudo que a gente viu nesse vídeo fica do lado de Peste de Budapeste. O Bastião dos Pescadores e o castelo ficam em Buda, que é essa parte aqui que parece mais um conto de fadas. Mas eu fiz um vídeo mostrando só a parte de Buda da cidade, então clica no card e vai lá ver depois. É uma área mais nobre e residencial, muito bonita também. E agora vamos voltar para Peste, que ainda tem mais coisas para ver. No final da avenida fica a Praça dos Heróis, pertinho do Parque da Cidade, um dos primeiros parques públicos que eu vou lá daqui a pouco. Essa é a maior praça de Budapeste e ela foi erguida no grande aniversário de 1000 anos do país. No topo do monumento principal está o Anjo Gabriel, que entrega uma coroa ao rei. E na parte de baixo estão os chefes das tribos magiares húngaras. São as tribos que fundaram a Hungria 1100 anos atrás. Elas migraram para essa região da Europa e se estabeleceram aqui formando um reino. As tribos magiares são originárias dos Montes Urais, que ficam onde hoje é a Rússia, no limite entre o continente asiático e europeu. A praça fica do lado do Parque da Cidade, que é um espaço bem grande e agradável, onde estão também as termas que a gente vai daqui a pouco. O castelo foi construído inicialmente em madeira para a exposição de 1896, mas as pessoas gostaram tanto que ele foi reconstruído em pedra logo em seguida. Mas que vai estar aqui, é um dos primeiros parques públicos do mundo. Antes era uma área de caça para a nobreza e depois virou um parque público. Os banhos termais são uma das tradições de Budapeste, criados no período de ocupação otomana. Tem vários edifícios como esses espalhados na cidade e eu escolhi vir aqui porque eu achei que era o mais bonito. Dizem que as águas termais têm poderes curativos. A entrada para essas termas aqui custou 20 € e eu comprei no Get Your Guide. Com essa entrada você tem passe livre para o dia todo, para o dia todo. Deve trazer roupa de banho, toalha e chinelos, mas caso você não tenha, pode alugar por aqui também. Durante o verão fica bem cheio, então venha bem cedo e se prepara porque pode ter uma fila. Durante o inverno é bem mais calmo. E esse foi o meu guia de viagem de Budapeste. Eu espero que você tenha gostado de conhecer a cidade junto comigo. Se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos e me segue lá no Instagram para dicas de viagem diárias. Até o próximo vídeo.